Havendo um número legal, eu declaro aberta a sessão de hoje e peço à desembargadora Ângela que faça uma breve reflexão para que possamos, em paz, iniciar os nossos trabalhos. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Meu cumprimentar com muita alegria o nosso querido presidente, desembargador Jorge Rachid, desembarca o nosso querido amigo, desembargador Vieira Filho, nosso querido procurador Marco Antônio Guerreiro, doutor Marco Antônio, os nossos servidores, na pessoa da nossa secretária Valéria. Cumprimento também os senhores advogados e advogadas que, porventura, estejam já na sala. Senhor presidente, caros colegas, eu trouxe para a nossa reflexão sobre um versículo que está no livro de Provérbios, Provérbios 12, versículo 25, que eu acho que é muito bem atual, inclusive em decorrência até de uma notícia que eu recebi agora, da vizinha da nossa amiga Ari, né, que se jogou lá do prédio onde a Ari mora, então, bem atual para a gente refletir. Como Uma é que moça é? jovem se suicidou. Lá no Quem? prédio de Ari, ainda há pouco, se jogou. Quem? Amiga de Ari, a vizinha, né? Então, é sobre ansiedade, isso, inclusive para a gente refletir, que está escrito na palavra de Deus. Diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, nós sabemos que o mal do século dessa sociedade pós-moderna é a depressão, né? A depressão é a resposta do nosso corpo e da nossa mente aos problemas que estamos enfrentando. E quando o versículo diz que a palavra bondosa produz ânimo, essa palavra bondosa nós só vamos encontrar na Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Então, por isso a importância de nós nos alimentarmos todos os dias da palavra de Deus, dos louvores, dos testemunhos de bênçãos, porque tudo isso vai edificar a nossa vida e nos dar força para prosseguirmos na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Só para a título de ilustração, a gente percebe no Antigo Testamento, Israel é desafiada a olhar para o passado e se lembrar de quantas maravilhas Deus já havia feito. Assim também nós somos desafiados a olhar para o nosso passado e ver quantas bênçãos Deus já nos deu, né? Para evitar essa tristeza, evitar a depressão, evitar esse tipo de sentimento que nos leva à depressão. Porque o mesmo Deus que trouxe bênçãos para Israel é o mesmo Deus que traz bênçãos para nós, que nos fortalece. Então, não vamos permitir que a ansiedade nos leve a tristeza, a ansiedade, nos leve a quadro de depressão. Devemos, portanto, confiar no Senhor, depositar toda a nossa esperança tão somente nele. Vamos desenvolver esse hábito de conversar com ele todos os dias, convidá-lo para que ele faça parte da nossa vida, porque só assim nós vamos deixar de carregar esse fardo de tristeza, de depressão, de ansiedade. Amém? Amém. Fiquemos cientes de que a palavra bondosa só encontramos na Bíblia, que é inspirada por Deus. Nós desenvolvamos esse hábito como nós desenvolvemos, né, desembargador Jorge, todas as quintas-feiras, meditando a palavra. Por isso é que somos alegres, somos felizes. Verdade. Amém. Eu vou para a palavra para feliz. Eu pergunto à senhora secretária qual é o pedido de preferência que temos. O desembargador Vieira está convidado, convocado para toda a sessão, não é isso? Isso. De logo já agradeço penhorosamente ao colega pela disposição de nos ajudar. Obrigado. Então, eu pergunto à senhora secretária qual é o primeiro processo da pauta com pedido de... Todos são meus.
Me lembra a senhora secretária quanto à aprovação da ata da sessão anterior. Está aprovado? Alguma retificação? Silente os colegas, aprovada a ata. Vamos lá? O quarto da pauta, pela ação civil, relatora Ângela. Doutor Anderson está na sala. Desembargadora Ângela, presida a sessão e o relatório e julgamento do processo. Pode anunciar. Obrigada, senhor presidente. Inclusive, acho que todos os processos hoje da pauta de preferência são da minha relatoria. Anuncio o julgamento da apelação civil, número 0806-768, dígito 65/2020. Eu tenho como apelante Dúlio Ramon Santos Neves, advogado Jimmy Davidson. Apelado Ilame Silva de Paiva, advogada Leide Helena da Costa Carvalho. Trata-se de apelação civil interposta por Dúlio Ramon Santos Neves, da sentença ID 1273-0215, que julgou procedente os pedidos vindicados na cautelar inominada, com pedido principal de indenização por danos material e moral, deflagrada por Ilame Silva de Paiva, nos seguintes termos. Aspas, diante do exposto, com base nos fundamentos acima exposados, bem como nos artigos 355, 373, inciso 2, 374 e 487, inciso 1, todos do CPC 2015, julgo procedente os pedidos constantes na inicial, para determinar que a parte ré proceda com a restituição simples ao requerente no valor de R$ 173.001,43, a título de danos materiais. Por último, condeno a parte requerida no valor de R$ 5.000 a título de danos morais, levando-se em conta o princípio da proporcionalidade. E ainda, a condenação será monetariamente atualizada pelos índices do IGPM, desde a data do arbitramento, súmula 362 do STJ, e a acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento, danos 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ. O autor tem direito à recuperação do patrimônio perdido pela conduta ilícita do requerido, assim como comprovou que há risco de ter sua pretensão inviabilizada, caso não seja ratificada a decisão cautelar constante do exausto, motivo pelo qual confirma a decisão interlocutória ID 3904-0706 e ratifico todos os seus efeitos, determinando seja mantida a apreensão do veículo marca modelo Chevrolet S10 LTZ DD 4A, ano fabricação, ano modelo 2019-2020, chassi, está aqui escrito Renavan 01 22 31 40 153, placa PTR 3E36, tendo o autor como fiel depositário e a anotação de bloqueio do CISBAJUDE de ativos financeiros do réu até o valor da diferença entre o dano causado e o preço do mercado do veículo apreendido. Por fim, condena o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitram em 10% do valor da condenação, para o que considera o tempo e o trabalho exigido até o deslinde da causa. Fecho aspas. Digo eu, buscou o autor o ressarcimento dos danos materiais e morais decorrentes de golpe financeiro orquestrado pelo requerido. Em suas razões, ID 70, ou ID 10, 75, 93, 35, páginas 193 e 198, o recorrente suscitou preliminar de nulidade processual ante, aspas, ausência de publicidade da mídia gravada em audiência de conciliação, fecho aspas. Alegou que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do terceiro, tendo ele também sido uma vítima do suposto vendedor de gado,
Rodrigo Valadares. Defendeu a inocorrência de danos materiais e morais, asseverando que vem sofrendo prejuízos em decorrência do bloqueio do seu automóvel, que é o seu objeto de trabalho. Levantou dúvidas acerca da lisura de condução do processo, da condução do processo. Requereu, por fim, o provimento do recurso, contra razões ID 1273-0234. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela redistribuição dos autos por prevenção à minha relatoria, o que foi feito. Em decorrência da alegada existência de conluio entre o magistrado e o apelado, no intuito de prejudicar seu cliente, de julgamento a pedido de vista da Procuradoria-Geral de Justiça, que solicitou a sustentação oral, no caso do apelante, pelo prazo regimental, com as observações de praxe. Doutor Anderson? Não, Excelência, eu estou pelo Pelo apelado. apelado? Sim, estou pelo doutor Williams. Obrigado do apelante. Valéria? Não entrou, entrou? desembargadora. Não, senhora. Então, nós não vamos prosseguir. O senhor está, doutor Anderson, pelo apelado? Pelo apelado. Nós estamos negando provimento ao presente recurso, mas nós sabemos que é uma faculdade de Vossa Senhoria fazer a sustentação. Caso queira, tem um prazo, se não, apenas, se renunciar, apenas se identifique, declinando, inclusive, o número da OAB e a parte a qual está a defender para fim de registro. Excelente. Considerando o improvimento do recurso, vou declinar da sustentação. Então, por favor, apenas... Anderson Wesley Santos de Oliveira, por Williams Paiva, OAB 12.420, MA. Valéria, ele está renunciando, o advogado do apelante não entrou, não é isso? No horário determinado. Não entrou. Ok. Como Vossas Excelências já têm o conhecimento do interior do meu voto, porque está no sistema, senhores julgadores, desembargadores Rachid e desembargador Vieira, eu estou negando provimento ao presente recurso e majorando os honorários em grau recursal para 15% da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Em sede de ementa, eu estou dizendo apelação cível, cautelar inominada com pedido principal de indenização por dano material e moral, preliminar de nulidade da sentença rejeitada, responsabilidade civil subjetiva, fraude na venda de novilhos, danos morais e materiais comprovados, manutenção da apreensão do veículo do apelante. A audiência foi realizada por videoconferência, observando o procedimento previsto no artigo 8º do provimento número 3 de 2021 da Corregedoria Geral de Justiça, constando nos autos o termo de audiência que documenta a respectiva realização e a inexistência de acordo. Por essa razão, eu estou, como consta nos autos o termo de audiência, eu estou rejeitando essa preliminar. O que eles estão dizendo... Desembargador Feira, acompanha nessa preliminar? Acompanho. Uma preliminar rejeitada. Prosseguindo, a lide comporta análise à luz da teoria da responsabilidade subjetiva, consagrada nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, de modo que, para que haja a obrigação de indenizar, faz-se necessário que seja demonstrado o dolo ou a culpa do agente violador do direito da vítima. No caso, o caderno processual aponta para o fato de que o apelante, de forma dolosa, ludibriou o apelado, levando-o a comprar novilhos que acreditava ser de um empresário pecuarista de renome. E, ao final, tudo se tratava de um golpe, causando prejuízo de ordem moral e material, os quais restaram subejamente comprovados pelo que devem ser mantidos. O apelante não demonstrou que o veículo apreendido é seu objeto de trabalho. A apreensão deve ser mantida porque restou nítida a intenção em se esquivar do cumprimento de suas obrigações, tanto que esvaziou o crédito bancário que ostentava na data em que foi citado e informado da ação judicial contra si manejado.
Então, isso é o que consta na minha emenda, o que está emendado, e ao final eu estou negando o provimento ao presente recurso. No mérito. Acompanho. Desembargador Vieira, De acordo. então proclamando o resultado, por unanimidade de voto, esta Câmara negou o provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora e em conformidade com o parecer do Ministério Público. O Ministério Público pediu vista, eu lembro desse caso, que eu era até com o doutor Marcos, pediu vista para analisar melhor, que houve uma discussão jurídica muito... Eu analisei atentamente, vi que o colega promotor não tinha qualquer conluio com o magistrado, analisei, inclusive manifestando quanto à questão meritória de nulidade da sentença por cesseamento de defesa. De fato, a audiência conciliatória foi realizada e o processo seguiu todo o trâmite regular. Segundo, posso prosseguir, doutor? Qual é o próximo processo da pauta? Pedido de preferência dela? É da desembargadora Ângela, é o segundo, apelação civil. Continua, Vossa Excelência, desembargadora. É o segundo da pauta. Doutora Juliane está na sala. Anuncio o julgamento da apelação civil número 08, 18, 1599, 63, 2021. Primeiro apelante, segundo apelado, Anael Lopes de Melo, advogados S. Cleiton Figueiredo Pacheco Pereira e outros. Segundo apelante, primeiro apelado, Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Advogados do Cimeiro Galvão Leonardo Garcês e outros. Sustentação oral só do primeiro apelante, doutora Valéria? Sim, senhora. Eu estou, inclusive, dando parcial provimento, votando pelo 10º provimento do segundo apelo, que é da Equatorial. Cadê o advogado? Quem é? Qual caso? Juliane Vieira dos Santos, OABMA 27.015. Viu, doutora Sim, Juliane? excelente. Estou dando parcial provimento ao primeiro apelo para condenar a empresa Equatorial, que a senhora estava pedindo dano moral, não é isso? Isso. Eu estou concedendo R$5.000, que é o nosso valor em casos desses semelhantes. É o valor que a Câmara sempre fixa. Vossa Excelência quer fazer a defesa? Vossa Senhoria? Sim, excelência. Tem outros dois pontos, na verdade, um outro ponto que, inclusive, já foi objeto de acordo de homologação extrajudicial, quanto aos débitos que haviam sido cancelados. Eu só lhe perguntei, então eu vou ler o relatório para a senhora fazer sua sustentação. Relatório. Anael Lopes de Melo e Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. interpuseram recurso de apelação civil da sentença ID 21.12.5350, proferida pelo juiz da 10ª Vara Civil de São Luís, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na apresentação de obrigação de fazer, cumulado com a indenização por danos morais, ajuizada pela primeira recorrente nos termos da seguinte parte dispositiva. Aspas. Isto posto, com apoio na fundamentação supra e no artigo 487, inciso 1 do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito para declarar inexistente o débito intitulado custo administrativo de autorrealigação, inserido na fatura de competência 01/2020, devendo, em consequência, ser emitida nova fatura ao autor. B. Condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$1.000 a título de dano moral, consoante razões acima delineadas, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC e IBGE ou outro índice inflacionário que lhe suceder, ambos a incidir a partir desta data.
custos e honorários advocatícios pela parte requerida, este no imposto de 10% sobre o valor total da condenação, em razão da sucumbência mínima do autor. Fecho aspas. Digo eu, em seu arrazoado, ID 1486-1160, o primeiro apelante alegou que a concessionária de energia elétrica efetuou o corte de energia de sua unidade consumidora em razão de débitos pretéritos, bem como incluiu seu nome indevidamente nos cadastros de inadimplentes, gerando-lhe danos morais. Ao final, requeriu o provimento do recurso para julgar totalmente procedente os pedidos contidos na inicial. Das razões recursais do segundo apelo, a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. alegou a inexistência de cobrança indevida e de ato ilícito ensejador de dano moral e que agiu no exercício regular do seu direito, pois a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu do inadimplemento da consumidora. Afirmou que, abro aspas, a cobrança realizada e o reaviso enviado não são referentes unicamente ao consumo da apelada em razão do reajuste realizado, fecho aspas. Requeriu assim a reforma da sentença para reconhecer como devido o valor cobrado na fatura impugnada e que seja afastada a condenação de danos morais. O autor, segundo a apelada, apresentou resposta ao segundo apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem contrarrazões ao primeiro apelo. A Procuradoria-Geral da Justiça opinou e não interviu no feito. É o sucinto relatório. A palavra a advogada que solicitou a sustentação oral, pelo prazo regimental e com as observações de praxe. Excelências, bom dia. Meus sinceros cumprimentos a todos os desembargadores que estão aqui presentes, em especial, eu faço em nome da presidente desta sessão, desembargadora Ângela. Cumprimento os demais colegas advogados que aqui se fazem presentes, bem como as autoridades públicas. Cumprimento também todos os serventuários que estão aqui presentes. Bem, sendo bem sucinta, já que houve o adiantamento da desembargadora em respeito à procedência de um dos pedidos, o processo, ele trata-se, na verdade, ele iniciou-se através de uma cobrança indevida que foi realizada pela recorrida, né? Essa cobrança indevida, ela foi objeto de ação em juizado especial e nesse juizado especial houve uma homologação de acordo. O que ocorreu é que, posteriormente a isso, após essa homologação de acordo e essa promessa de cumprimento da recorrida, novamente em 2020, ou seja, 2 anos após esse acordo homologado, a recorrida novamente realizou cobranças sem que o recorrente tenha dado causa, e não somente isso, mas suspendeu o fornecimento de energia e, posteriormente a isso, ainda negativou o nome do recorrente em cadastro de proteção de crédito. Inclusive, esse é um pedido especial que gostaríamos de evidenciar aqui nessa tribuna, tendo em vista que foi juntado nos autos os comprovantes de pagamentos, né, já que a recorrida alega que a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção de crédito ocorreram em virtude de faturas que não foram pagas. Todavia, isto não é verídico. Haja vista que consta nos autos o pagamento dessas faturas, de todas as faturas, o recorrente não estava em débito com a recorrida. E também encontra-se nos autos o comprovante de pagamento e também o print da tela da consulta ao cadastro de proteção de crédito. Então, é matéria comprovada de que realmente essa negativação relativa ao nome do recorrente trata-se, na verdade, deste acordo que foi firmado e que, inclusive, houve a promessa da recorrida de que seria feita a realização do cancelamento dessa multa indevida.
Outro ponto que gostaríamos de apelar trata-se dos honorários que foram determinados foram determinados de acordo com o valor da condenação, né? Só que o valor da condenação havia sido determinado apenas os danos morais de R$ 1.000, então irrisório. Dito isto, apresente sustentação oral a fim de que este doutor do tribunal reforme a sentença de primeiro grau, haja vista que não houve a melhor interpretação de direito do juízo de primeiro grau. Satisfeita, excelência. Obrigada, doutora. Voto. Presentes requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A questão controvertida no presente recurso cinge-se em saber se houve falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, consistente em cobrança indevida de custo administrativo de autorreligação, negativação por débitos declarados nulos e suspensão do fornecimento de energia por dívida pretérita. A relação existente nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, esculpido nos artigos 2º e 3º do CDC, conforme jurisprudência do STJ, que tenha aplicado o referido diploma legal aos serviços públicos impróprios ou individuais. Nesse diapasão, a responsabilidade contratual da empresa requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa nos termos do artigo 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou uma prestação de serviço. Vejamos a redação do mencionado dispositivo, que eu vou me abster de lê-lo. É importante salientar que nestes casos, o dever de reparar os danos sofridos somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no parágrafo 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Em caso, o autor, primeiro apelante, alegou que a concessionária suspendeu o serviço de energia elétrica e negativou o seu nome de forma indevida, bem como efetuou cobrança ilegítima de religação de energia. Primeiramente, no que concerne ao, abro aspas, custo administrativo de autorreligação, fecho aspas, cobrado na fatura de competência 01/2020, embora a Equatorial afirme que ocorreu o reajuste da conta, excluindo a referida cobrança, verifica-se que não se desincumbiu do ônus de comprovar tal alegação. Conforme o relatório de débitos ID 21 125287, emitido no dia 14/5/2021, a fatura do mês de 2020 ainda consta no sistema da empresa de energia elétrica em aberto e no valor correspondente ao consumo do serviço com o custo de religação de R$ 91,73, demonstrando que não ocorreu a correção do equívoco. Além disso, a concessionária também não demonstrou que a consumidora tenha efetuado a religação da energia elétrica à sua revelia, a ponto de justificar a cobrança do referido custo administrativo. Assim, de rigor, a manutenção da sentença que declarou a nulidade da taxa de autorreligação, devendo a Equatorial emitir nova fatura referente à competência 01/2020, sem a cobrança em questão. Da mesma forma, deve ser mantida a improcedência do pleito relativo à suposta negativação indevida, tendo em vista que os diversos apontamentos realizados pela Equatorial se referem às faturas em aberto, as quais não foram comprovadas a sua quitação. Em que pese a alegação da consumidora de que os débitos que geraram a negativação foram anulados em processo que tramitou junto ao 2º Juizado Especial Cível desta comarca, verifica-se que tal fato não restou devidamente comprovado. Vejamos. Em detida análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que o autor, primeiro apelante, teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito em razão de débitos referentes aos meses de fevereiro a agosto de 2018 e janeiro de 2020, não correspondendo ao débito anulado
dado em anterior processo, qual seja no valor de R$ 775,65, cujas parcelas de R$ 76,45 foram cobradas nas faturas de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, e de 21/12/52/86, posteriormente ao débito negativado. Logo, verificada a dívida e não havendo prova do seu pagamento, é de se reconhecer o exercício regular do direito da concessionária e promover a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito. A proposta, aí eu trago à colação jurisprudências daqui do nosso tribunal, da relatoria da desembargadora Nildes Chaves, trago outra também da relatoria do desembargador Marcelino Everton, trago outra também da relatoria do desembargador Raimundo Barros. Prosseguindo, digo eu, por fim, quanto à suspensão de fornecimento de energia elétrica, não obstante o argumento da Equatorial de que o corte ocorreu de forma regular, vejo que se refere a débito antigo. A própria concessionária afirmou que o corte de serviço, o qual aconteceu em maio de 2021, foi em razão da inadimplência da fatura de janeiro de 2020, no valor de R$ 206,68, e de 21/12/53/59, página 6, isto é, débito anterior. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de serviço em razão de débito pretérito. Nesse sentido, aí eu trago julgados da relatoria do ministro Manuel Eraste, desembargador convocado, trago também da relatoria, trago outro também da relatoria do ministro Herman Benjamin, com relação a esse corte por débito pretérito, que não é lícito fazê-lo. Assim, entendo que a suspensão de energia elétrica ocorreu de forma indevida e, considerando que o seu fornecimento é um bem essencial que não pode sofrer interrupção, não há dúvida de que a situação apresentada ocasionou danos morais ao consumidor que merece ser indenizado. A proposta, eu trago jurisprudência nesse sentido, do STJ, da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, trago outra daqui do nosso tribunal, da relatoria do desembargador Jamil de Miranda Gedeon, trago do desembargador Jorge Rachid, da nossa Câmara, o nosso presidente, trago também do desembargador Castro, e também do desembargador Guerreiro. No que se refere ao valor da indenização, sabe-se que este não pode ser inexpressivo, a ponto de estimular a reiteração de condutas ilícitas, tais como a narrada nos autos, nem ser exorbitante a ponto de ocasionar enriquecimento sem causa. Nessa esteira fixa em R$ 5.000 o valor a título de danos morais, majorando, portanto, o quanto fixado na sentença, foi de R$ 1.000, em razão da cobrança do custo administrativo de autorreligação, que é uma taxa que eles cobram, e da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, importância que atende aos critérios de moderação e razoabilidade diante do caso concreto. Quanto aos acréscimos legais da condenação, no cálculo do dano moral, por se tratar de responsabilidade contratual, correta a fixação da correção monetária com base no INPC a partir da data do arbitramento. Súmula 362 do STJ, e o termo inicial dos juros moratórios, a base de 1% ao mês, a partir da citação nos termos do artigo 405 do Código Civil. Por todo exposto, voto pelo desprovimento do segundo apelo e pelo parcial provimento, e do parcial provimento ao primeiro apelo, para condenar a empresa Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., segunda apelada, ao pagamento a título de dano moral em favor do autor primeiro recorrente, Anael Lopes de Mello, o valor de R$ 5.000, mantendo os demais termos da sentença. Como voto do desembargador Jorge Rachid. Desembargadora, eu acompanho Vossa Excelência, para entendendo que poderia, em virtude desses constrangimentos, aumentasse um pouco essa indenização. No entanto, eu acompanho Vossa Excelência caso Vossa Excelência entenda que esse é o valor correto. Presidente, eu coloquei R$ 5.000 porque foi só o corte. Eu não estou dando que a apelante alega que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção. Não ficou comprovado, em razão desse débito que está sendo discutido.
Mas E foi nesses concordo. casos, quando que coloca indevidamente nos órgãos de proteção, a nossa Câmara tem fixado em R$ 10.000. É, exato. Por isso é que eu não coloquei, botei só 5 mil, eu estou elevando, porque o juiz de base deu R$ 1.000. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Vieira, Acompanhe, sim. por unanimidade de voto, Valéria. Foi negado o provimento Juliana, obrigado ao pela sua segundo apelo e dado tração ao provimento ao primeiro apelo, nos termos do voto da relatora, sem intervenção do Ministério Público. Obrigada, doutora. desembargadora Ângela. Desembargadora Ângela. Desembargador. Tem uma senhora aqui no auditório com um filho, com uma criança, e ela está interessada, ela é parte e está interessada no julgamento do 10º. Se a senhora pudesse antecipar esse julgamento, aqui a criança está um pouco já inquieta. É o advogado que trouxe, eles já estiveram aqui na minha Não, o sala. advogado está presente, só que a parte veio também acompanhando o processo. Inclusive, eu estou dando parcial provimento, está sendo para... Mas ele quer fazer, eu estou aumentando o quanto indenizatório. Tem que anunciar o... É Eu o 10º. não, estou só dizendo, porque eu acho que ele está preocupado só com o quanto. E essa é a tese. A tese dele. As duas partes estão presentes. Eu vou anunciar o julgamento, então vai ter sustentação oral de ambas as partes, né? Exato. Então, anuncio o julgamento da apelação civil número 0809-192-04-2019, primeiros apelantes, segundo apelantes, Martimiano, Pinheiro, Soares, Juscelene Souza Costa e Simone dos Santos. Advogados José Antônio Figueiredo Ferreira Júnior e outros. Segundo apelante, primeira apelada, Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Advogado Salvo Dino de Castro e Costa Júnior e outros. Vou proceder à leitura do relatório. Trata-se de apelações cíveis interpostas por Martimiano, Pinheiro Soares, Juscelene Souza Costa e Simone dos Santos e Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da comarca de Olinda Nova do Maranhão, que nos autos da ação ordinária de indenização por dano moral acumulado com a obrigação de pagamento de pensão mensal, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos, aspas, ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Equatorial Maranhão, distribuidora de energia S.A., a pagar ao autor Manuel Soares Santos, filho do Decujos, a quantia de 2/3 do salário mínimo mensalmente a contar da data do evento danoso, até que este complete a idade de 25 anos de idade. Os valores vencidos a título de pensão deverão ser pagos de uma vez, corrigidos monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e juros de mora de 1% ao mês, a partir do momento em que tornaram devidas. B. Pagar aos autores a quantia de 100 salários mínimos, atualmente correspondente a R$ 110, a título de danos morais, devendo ser dividido igualmente entre os autores. Sobre esse valor incidirá juros no percentual de 1% ao mês, a partir do evento danoso, artigo 398 do Código Civil, e súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da data deste julgamento, súmula 362 do STJ. Tendo em vista o disposto no artigo 85, parágrafo 2º do CPC, condena a parte demandada ainda ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação em custas processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Seguindo, digo eu, nas razões recursais ID 2243-9417, após tecerem considerações acerca do direito a que se roga, os primeiros apelantes requereram o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja majorado, aspas, o quanto de indenização moral fixado para o valor requerido nos pedidos da exordial, qual seja R$ 484.800, sendo R$ 121.200 para cada um dos apelantes nos termos do CPC,
artigo 292, inciso 3. O quanto do pagamento da pensão mensal para valor de 2 salários mínimos através do DJO até a data que o alimentado completará 25 anos, e condenação da apelada em honorários advocatícios, este na base de 20% do valor total da condenação, fecho aspas. Já a segunda apelante pugnou pela, primeiro, improcedência da presente demanda, já vista a culpa exclusiva de terceiro e a ausência de nexo de causalidade entre o dano suportado pelos apelados e a conduta da apelante. 2. Redução do dano moral em vista dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente do decurso de tempo entre o evento fatal e a data da prolação da sentença e dos parâmetros do STJ, bem como a redução do dano moral em 50% em vista dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade da excludente da culpa concorrente. 3. Fixação do termo inicial para a incidência de juros legais sobre a indenização por dano moral, tendo por base data da decisão de arbitramento da mesma, ou seja, do momento que se conhece o valor definitivo da condenação. Súmula 362 do STJ. Apesar de prazo para apresentar contra-razões. Estado a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo conhecimento e, abro aspas, desprovimento dos apelos manejados para que seja mantido incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos o aludido veredito do primeiro grau. Do primeiro apelante. Os primeiros apelantes pelo prazo regimental e com as observações de praxe. José Antônio Figueiredo Ferreira Júnior, OAB-MA 7718. Bom dia, desembargadora relatora, desembargadora Ângela, desembargador Rachid, desembargador Vieira Filho, bom dia, e também ao ilustre representante do parquê, bom dia, e a todos os eventuais e advogados aqui presentes. O caso em tela trata-se de choque elétrico, óbito e procedência dos pedidos pelo juízo de base da comarca de Olinda Nova, na Baixada Maranhense. Pugna os apelantes pela majoração dos danos morais. Data venha, mas a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Maranhão, do Superior Tribunal de Justiça, STJ, chegam, nesses casos, a R$200 mil para cada autor. Para cada autor. Assim estão colacionadas em nossa apelação e em nossos memoriais enviados para os e-mails de Vossas Excelências. Doravante, pugnamos pela majoração dos danos morais para R$150 mil para cada apelante. E a pensão mensal ao menor que se encontra nesta Câmara, junto com sua mãe, órfão de pai, e a viúva, para 2 salários mínimos. E, doravante, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência pelo zelo, pelo trabalho e pela complexidade desta causa. Bom dia. Senhor advogado, senhora presidente, me perdoe eu interferir. Raro se vê uma sustentação oral tão pontual e clara. Então, não sei qual vai ser o entendimento, mas, de qualquer maneira, parabéns pela colocação. Muito obrigado. Com a palavra, advogado da segunda apelante, primeira apelada.
Com as observações de praxe pelo prazo regimental, doutora Luana. Gostaria de cumprimentar a todos presentes aí no Tribunal de Justiça. Faço um cumprimento especial aos desembargadores, na pessoa da doutora Ângela e ao ilustre representante do Ministério Público. Cumprimento também aos meus colegas e aos serventuários de justiça, que todos nós tenhamos um excelente dia hoje. Excelências, tentarei também ser breve e bem objetiva em nossas razões recursais, né? E logo de início, não obstante a gente estejamos aqui lidando com um lamentável caso de morte, né? Nos causa profundo pesar, mas estamos aqui para fazer uma defesa técnica, tentando aí a reversão da sentença, tendo em vista questões não tanto fáticas, mas técnicas e processuais, digamos assim. E por que eu estou dizendo isso, Excelências? Como Vossas Excelências devem conhecer do processo, de fato, houve uma morte decorrente de choque elétrico, é verdade. Todavia, esse fato, esse acidente, aconteceu em uma propriedade particular, vejam bem, energizada, cuja cerca estava energizada indevidamente por um terceiro. Portanto, nenhuma conduta, nenhum ato da Equatorial ou de qualquer preposto seu. Pelo menos não no momento de suas funções e do seu trabalho. Nós estamos falando de uma energização de uma propriedade particular de maneira indevida e clandestina, Excelências, da qual a Equatorial não tem nenhuma responsabilidade e nenhuma ingerência. Tanto é assim que no desenrolar do processo e durante toda a instrução processual, restou provado isso, inclusive no depoimento do preposto e da testemunha do próprio autor. A testemunha do autor, o senhor Leandro, que estava presente no momento do fato, declarou que a cerca foi energizada pelo vizinho de nome senhor Carlos, que esse vizinho, após o acidente, se evadiu e que não se tem conhecimento do local onde ele está, que a família da vítima move uma ação contra esse vizinho e que a Equatorial não foi avisada desse acidente. Percebam bem, a testemunha do autor informou claramente que a Equatorial não foi notificada deste acidente. O preposto da Equatorial, por sua vez, esclareceu em seu depoimento que a Equatorial já havia ido ao local, realizado a fiscalização e desfeito a irregularidade, a energização clandestina. Todavia, foi feito novamente. Isso, inclusive, foi feito com a presença da autoridade policial. Então, Excelências, não temos aqui nenhuma conduta comissiva e também não temos nenhuma conduta omissiva da Equatorial. Realmente foi um acidente por choque elétrico, nos deixa consternados. Infelizmente, levou à perda aí de um pai de família, porém, não se pode responsabilizar a empresa apelante, segundo a apelante, pelo simples fato dela ser a fornecedora de energia elétrica e o acidente e a morte ter decorrido de choque elétrico. Essas, Excelências, são as nossas razões, porque isso rompe exatamente o nexo de causalidade, além de tirar da empresa a responsabilidade e a culpa e, portanto, o dever de indenizar em razão do ato exclusivo de um terceiro, que, volto a frisar, ainda que ele seja preposto da Equatorial, o que não ficou comprovado nos autos por nenhuma prova, seja ela documental ou testemunhal, ele não fez tal ato no momento do seu trabalho, nem tampouco no exercício, né, do seu labor, de suas funções, nem tampouco sob a orientação ou determinação da empresa. Então, por estas razões, é que nós estamos aqui pugnando pela reforma da sentença e total improcedência dos pedidos da parte autora. E quanto à alegação da parte autora de majorar os danos morais, Vossas Excelências bem sabem que os mesmos, na verdade, estão até um pouco além dos patamares que vêm sendo condenados. Então, nós também viemos aqui pedir pelo não provimento desse apelo. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigada, doutora Luana. Vamos ao voto. Ministério Público não opinou.
Mantém o parecer, né? Não, tem parecer, e tem interesse de menor, e é pelo desprovimento dos recursos, manutenção integral da sentença. Nós confirmamos. Então, voto. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Os recursos. Conforme consta dos autos, os primeiros apelantes ajuizaram a ação de indenização por danos morais, comunado com danos materiais, em face da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., em virtude da morte por choque elétrico de Edson Costa Soares. Inicialmente, cabe ressaltar que a lide comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, que reza, aí eu estou citando, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando a direito de regresso nos casos de dolo ou culpa, fecho aspas. Sobre o tema, Diógenes Gasparini leciona verbos. Aspas, sabe-se que a responsabilidade civil do Estado, instituída nesse dispositivo constitucional, é a do risco administrativo ou objetiva, dado que a culpa ou dolo só foi exigida em relação ao agente causador direto do dano. Quanto às pessoas jurídicas de direito público, União, Estado membro, direito Distrito Federal, município, autarquia, fundação pública, e as de direito privado, prestadora de serviços públicos, concessionários, permissionários, nenhuma exigência dessa natureza foi feita. Logo, essas pessoas respondem independentemente de ter agido com dolo ou culpa, isto é, objetivamente, fecho aspas. Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, revela-se suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a comprovação da ocorrência do dano, da autoria e do nexo causal. Admite-se, contudo, que seja afastada a responsabilidade quando é evidenciada alguma das excludentes do dever de reparar o dano, quais sejam culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, e culpa exclusiva de terceiros, situações em que há o rompimento do nexo de causalidade. Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho preleciona. Eu estou citando, mas como os senhores já sabem a teoria do risco administrativo, os senhores já têm conhecimento do meu voto, eu vou me abster de ler. Nesse contexto, não há dúvida de que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, como é o caso da primeira apelada, independe de prova do elemento subjetivo, dolo ou culpa, sendo suficiente, portanto, a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido. Em tais situações, o ônus da prova é invertido. Vale dizer, ao prestador de serviço público, no caso interna, compete à segunda apelante provar a existência de uma das mencionadas causas de exclusão da responsabilidade. Ademais, é importante salientar que, devido à natureza consumerista da relação que a prestadora de serviço público mantém com seus usuários, a incidência obrigatória das normas do Código de Defesa do Consumidor, CDC, como se extrai do seu artigo 3º. Logo, a segunda apelante está sujeita a obrigações peculiares aos demais fornecedores de bens e produtos, na forma do artigo 22 do referido diploma legal, que reza. Estou transcrevendo e vou me abster de ler. Acerca do dispositivo legal citado, impede destacar as lições de Zelmo Denari e de Cilíderes. Aí eu estou trazendo o que diz esse autor. Os senhores já têm conhecimento do meu voto, portanto, não vou ler a opinião do autor. Dessa maneira, a responsabilidade inerente às prestadoras de serviços públicos emana da própria natureza do serviço por elas oferecidos. Consequentemente, na eventualidade de tais entidades ocasionarem prejuízos a terceiros, e surge o dever legal de repará-los, excetuando situações em que se constate, como já anteriormente delineado, a inexistência do nexo causal entre o alegado dano e a conduta perpetrada pela mencionada instituição prestadora de serviço. Nessa trilha de raciocínio, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos do dolo ou culpa, sendo necessária apenas a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal entre os dois primeiros, desde que ausentes as causas excludentes de responsabilidade, como ocorre quando verificada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior, cujo ônus da prova incumbe exclusivamente
a concessionária apelante. Também não merece prosperar a alegação da apelante de culpa exclusiva de terceiro, sob o argumento de, abro aspas, não se pode exigir que a concessionária tivesse conhecimento da irregularidade da derivação clandestina ao argumento da exigência de dever de fiscalização, vez que nem sempre a identificação destas não conformidades se faz, pois tais irregularidades estão espraiadas por toda a parte, são forjadas ou relegadas por conta e risco de consumidores imprudentes, sendo humanamente inviável imaginar que a demanda possa ter condições de fiscalizar, que a demandada possa ter condições de fiscalizar todas as irregularidades existentes para se ver livre de eventual responsabilidade civil. Fecho aspas. Nesse aspecto, a conduta negligente da segunda apelante de não providenciar não só a manutenção, como também a fiscalização de seus equipamentos, instalações, foi decisiva para a morte trágica de Naeldson Costa Soares, vítima de choque elétrico. ID 2243-9320, página 1. Além do mais, importa registrar que, abro aspas, a ligação clandestina realizada na rede elétrica não exclui a responsabilidade sob a alegação de fato exclusivo de terceiro, pois a concessionária tem o dever legal de prestar um serviço seguro, notadamente em razão da atividade de elevado risco que exerce, realizando fiscalizações periódicas, a fim de garantir a adequação e segurança do serviço e, principalmente, afastar as adulterações realizadas por particulares. Quem está dizendo isso é a desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, do Tribunal do Amazonas. Dessa forma, na apelação número 53.0062, 20, 17, 80, 40, 000. Dessa forma, tendo-se quedado inerte, descurando-se da diligência necessária à efetiva prestação do serviço, deve a segunda apelante indenizar os danos sofridos aos primeiros apelantes, resultantes da inadequada prestação de serviço por parte da inadequação dos seus serviços. Em casos semelhantes ao dos autos, confiram-se os seguintes julgados. Aí eu estou trazendo à colação vários julgados do nosso tribunal. Estou trazendo da relatoria do desembargador Jamil de Miranda Gedeon, da Terceira Câmara. Estou trazendo também do desembargador, do ministro da relatoria, do STJ, o ministro Raul Araújo, da quarta turma. Aliás, o desembargador Cleber citando esse ministro. Estou trazendo o desembargador Cleones, julgados do desembargador Cleones, desembargador Marcelo Carvalho. O que se refere ao quanto indenizatório, este egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com outras cortes brasileiras, tem adotado como princípio a razoabilidade na fixação dos valores das indenizações. Além do mais, a indenização deve ser fixada em um valor que desencoraje a prática de novos atos ilícitos por parte da ré e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos. Em caso, deve-se atentar ainda para a singularidade da situação em apreço envolvendo o doloroso falecimento de um familiar dos primeiros apelantes. A sensibilidade do caso reforça a necessidade de uma reparação condizente com a gravidade do abalo emocional suportado. Diante de tais fatores, conclui-se que o valor fixado na sentença não é suficiente para adequadamente compensar o sofrimento experimentado pelos primeiros apelantes. Assim sendo, considero que o quanto indenizatório fixado pelo julgador singular merece ser majorado para R$150 mil, o que totaliza 50 mil para cada autor. Sobre tal aspecto, é oportuno ressaltar que é justamente o valor que a nossa Câmara costuma fixar, a título de danos morais em casos dessa natureza. Sobre tal aspecto, é oportuno ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido a pertinência de indenização do montante mais elevado em situações análogas, com o intuito de promover com justa compensação e desestimular práticas negligentes conforme os seguintes julgados. Aí eu estou trazendo provas, né, nesse sentido do valor dos danos, provas não julgados do Superior Tribunal de Justiça. Vossas Excelências já têm aí no meu voto. Prosseguindo, digo eu, ademais, ressalto que o filho menor é do ponto de vista econômico, do ponto de vista econômico, presumidamente dependente dos pais. Não, ademais, ressalto que o filho menor, do ponto de vista econômico, presumidamente depende dos pais. E, se tratando de óbito decorrente de ato ilícito, a pensão deve ser fixada em 2/3 da renda da vítima, ou do salário mínimo, caso a renda não possa ser comprovada, que no caso aqui, eles não comprovaram a renda mensal. Nesse passo, o pensionamento é devido até o limite de 25 anos de idade, independentemente do fato de o salário da vítima ser relevante ou não para a economia familiar. Dessa forma, correta a sentença recorrida no que diz respeito ao pensionamento mensal de 2/3 do salário mínimo, ante a ausência de provas acerca da renda mensal oferida pelo trabalhador rural. No que pertine aos consectários legais, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios no dano moral incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e o termo inicial da correção monetária pelo INPC é a data do arbitramento segundo a súmula número 1362 do STJ. Em relação aos danos materiais, os juros de mora são devidos nos moldes do artigo 406 do novo Código Civil e assim como a correção monetária devem ser contados desde o evento danoso, nos termos da súmula 43 do STJ. Por derradeiro, destaque que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da condenação por danos morais, bem como sobre a soma das prestações vencidas e mais 12 prestações vincendas no que tange ao pensionamento mensal, como abaixo se vê. Aí eu trago julgados nesse sentido. Pelo exposto, parcialmente de acordo com o parecer ministerial, voto pelo conhecimento e parcial provimento do primeiro apelo, tão apenas para majorar o quanto indenizatório para o valor total de R$150 mil, a ser dividido igualmente entre os autores, primeiros apelantes, e voto pelo conhecimento e provimento parcial do segundo apelo, a fim de determinar a incidência da correção monetária e dos juros de mora nos termos da fundamentação supra. Em atendimento ao disposto do parágrafo 11 do artigo 85, majora os honorários sequenciais devidos ao réu, anteriormente fixado em 15%, para 20% do seu valor da condenação. Como voto o desembargador Jorge Rachid. Bárbara, eu acompanho o entendimento de Vossa Excelência, que é o entendimento, aliás, já da Câmara anteriormente. Como voto o desembargador Vieira. Desembargador Ângela, também acompanha. É o mesmo entendimento que nós temos lá na minha Câmara, geralmente não ultrapassa desse valor. Acompanho. Não por unanimidade de votos, esta Câmara concedeu em parcial provimento com o Ministério Público, conheceu e deu parcial provimento ao primeiro apelo, tão apenas para majorar o quanto indenizatório, nos termos do voto da relatora, e votou pelo conhecimento e provimento parcial do segundo apelo, a fim de determinar a incidência da correção monetária e juros de mora nos termos da fundamentação do voto. Qual é o próximo? Doutora Valéria, diga qual é o próximo processo. Bom dia, bom dia. É o primeiro da pauta. Desembargadora Ângela é a relatora. Doutora Thaís está na sala. Desembargadora Ângela,
Apenas para ficar consignado aqui na ata, o professor da UEMA, Hugo Passos, doutor Hugo Passos, trouxe alunos da Faculdade de Direito para assistir a nossa sessão. Então, vamos dar as boas-vindas a ela. Tem também a Erildes, que é do 10º período do SEUMA, que está aqui presente também. Então, vamos dar também as boas-vindas. Espero que saiam daqui com algum conhecimento sobre a sessão. Era isso que eu tinha para colocar, desembargadora. A senhora continua presidindo. Ratifico as palavras de Vossa Excelência. E, se possível, a senhora daria 2 minutos de tempo técnico. O senhor quer dois minutos para suspender a sessão? Isso, de tempo Vossa técnico. Excelência não solicita, mas como determina. Obrigado. Sessão suspensa a pedido do nosso presidente, desembargador Jorge Alcide, por 2 minutos.
Desembargadora, já retornei. Obrigado pela atenção. Qual é o próximo processo, Valéria? O primeiro da pauta, pela ação civil, desembargadora Ângela é a relatora, a doutora Thaís está na sala. A senhora está sem som. Já retornei. Dando continuidade ao nosso julgamento, à nossa sessão, vamos anunciar o julgamento do processo 01 da pauta. Trata-se da apelação civil número 08.00.979, dígito 67 de 2021, que tem como apelante Antônia Pinto Silva, advogado Márcio Emanuel Fernandes de Oliveira, apelado Banco Pan S.A., advogados Feliciano Lira Moura e outros, vem da comarca oriundo da comarca de Santo Inês, Maranhão. Valéria, foi somente o banco que pediu sustentação? Isso, só o banco. Então, nós vamos adotar o que as observações de praxe, né, nesta Câmara, doutora Thaís. Nós estamos negando provimento ao presente recurso, né, porque nós acolhemos os argumentos trazidos pelo banco, aplicamos as teses fixadas no IRDR 53983 de 2016, daqui do nosso tribunal, e porque, de fato, a apelante não comprovou a má prestação do banco. Pelo contrário, o banco foi que comprovou que efetivamente tem um pacto com a Antônia Pinto Silva. Por isso, nesse sentido, nós estamos negando provimento ao presente recurso. Então, eu pergunto à Vossa Senhoria se quer renunciar à sustentação oral, né, sendo positiva a sua resposta, por gentileza, queira apenas declinar o seu nome completo, o número da UAB e a parte a qual está a defender para fins de registro. Bom dia, excelência. Dispenso sim. Meu nome é Thaís Fernandes Antunes, inscrita na UABDF 41849 e represento o Banco Pan. Então, em sediamento, eu estou dizendo apelação civil, ação de restituição de valores cumulado com indenização por dano moral, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, contrato de cartão de crédito, desconto em folha de pagamento, ausência de vício consumerista, força obrigacional dos contratos, aplicação das teses firmadas no IRDR número 53.983 de 2016. Não há que se falar em ausência de dialeticidade do recurso interposto, pois a apelante refutou de forma clara e objetiva os pontos da sentença contra os quais se insurge. Por essa razão, nós estamos rejeitando esta preliminar. Como voto o desembargador Jorge? Acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Vieira? Pela rejeição. Prosseguindo, digo eu, em sediamento. Nos termos do julgamento do IRDR, número 53.983 de 2016, o apelado se desincumbiu do ônus de comprovar que a apelante firmou o contrato de cartão de crédito consignado e que tinha ciência das obrigações pactuadas. Eis que acostou cópia do pacto devidamente assinado por ela, bem como comprovou que a apelante recebeu os valores através de transferência eletrônica TED, para a sua conta corrente indicada em seu cartão bancário, sendo, portanto, inconteste que contratou com a instituição financeira. Assim, comprovada a regularidade do negócio, ausente ou defeito na prestação do serviço, o que constitui causa excludente da responsabilidade civil do apelado, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1 do CDC. Apelo conhecido, mas desprovido. Como voto o desembargador Jorge Rachid. Acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Vieira, como vota? Também acompanho. Então, por unanimidade de voto, esta Câmara negou o provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. Doutora Thaís, como eu disse da vez passada, já faz parte da Câmara, né? Ela já é ser membro, se Deus quiser, em breve da Câmara.
Tá bom, Excelência, obrigada e tenham bom dia a todos. Bom dia, Lu. Até a próxima. O oitavo da pauta, de relatoria da desembargadora Ângela. A doutora Geisa está na sala. Doutora Geisa, Geisa, ela está por qual a parte que ela está a defender? é um agravante. Então, tá. Anuncio o julgamento do agravo interno na apelação civil número 08-35-423-05-2018. Agravante, Grupo Dom Bosco Limitadas, Centro Universitário, Unidade de Ensino Superior Dom Bosco. Advogados, Nelson William Fratoni Rodrigues e outros. Agravado, Marcos Vinícius Fonseca Marques. Advogado, Érico José Domingos da Silva Ribeiro. Proceder à leitura do relatório. Cuida-se de agravo interno interposto por Grupo Dom Bosco Limitada, Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco, contra a decisão monocrática da minha lavra, que negou provimento à apelação civil em epígrafe. A agravante sustenta, em síntese, em suas razões recursais, a impossibilidade do julgamento monocrático do recurso e para que sejam minorados e requer também a minoração dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios. Contra razões apresentadas, ID 24.774.823. Em síntese, o relatório. Com a palavra, a advogada do apelante pelo prazo regimental com as observações de praxe. Bom dia, Vossas Excelências. Geisa Braga de Aguiar, OAB 19361, Maranhão. Excelências, estão me ouvindo? Que aqui o meu... Estamos, doutora. Certo. Então, trata-se de agravo interno em decisão monocrática, que negou o provimento à apelação que requeria a minoração de honorários advocatícios em virtude da aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista se tratar de causa de baixa complexidade. Houve a condenação de 10% de honorários no valor da causa de R$ 58.000 em ação que requeria a obrigação de fazer com cumprimento de liminar para que fosse efetuada a matrícula em curso superior, independente da apresentação de diploma ou equivalente à conclusão de ensino médio. Ou seja, Excelências, a ação foi interposta apenas com o objetivo que a UNDB efetuasse a matrícula do curso de administração, independente de apresentação de comprovação de conclusão de curso de ensino, pelo fato do se dar para o vestibular da instituição, caracterizando-se por uma ação de mera obrigação de fazer, com total ausência de complexidade do processo, né? Exigindo poucos atos processuais do procurador da causa. Demonstrou respeito ao trabalho do profissional empenhado do agravado e entendimentos da proporcionalidade e da razoabilidade, nessa se faz dos valores arbitrados de honorários sucursais na empresa de cargo. É preciso considerar a demanda e, consequentemente, o trabalho realizado. Com o valor dos honorários arbitrados de uma causa relativa com uma tramitação relativamente modesta. Desta feita, o honorário fixado de 10% do valor causa revela-se elevado e desproporcional com as características da demanda e com os parâmetros elencados no artigo 85, parágrafo 2º do CC. A fixação do
da remuneração do causídico deve ser com o nível de trabalho desenvolvido e apreciação do caso concreto. Desse modo, se requer total provimento do agravo interno para que a decisão monocrática que negou o provimento ao recurso ela seja reformada e revogada, alterando-se a sentença ACO para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados e fixá-los conforme a complexidade da demanda. É isso. Obrigada e um bom dia a todos. Obrigada, doutora Geisa. Então, como foi dito no sucinto relatório, né, a controvérsia aqui é com relação à fixação dos honorários. Vossa Senhoria está pedindo a minoração. Esse é o objeto da controvérsia. Então, voto. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Pois bem, sobre a alegada impossibilidade de julgamento monocrático, abro aspas, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o artigo 932 do novo Código de Processo Civil e a súmula número 568 do STJ admitem que o relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique jurisprudência consolidada nesta Corte. Reconhece ainda que, nessas hipóteses, o julgamento singular não ofende o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado. Fecho aspas. Extrair essa orientação do agravo interno no recurso especial 934-618 do Paraná, da relatoria do ministro Moura Ribeiro, da terceira turma, julgado em 2020. Fecho. Ainda que se entenda de forma diversa, o STJ afirmou o entendimento no sentido de que, aspas, eventual nulidade do julgamento singular, ou falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superado pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, fecho aspas. Agravo interno no RESP 1861-855 do Distrito Federal, da relatoria do ministro Sérgio Cuquina, primeira turma, julgado em 8 de 6 de 2020. Portanto, ultrapassada essa questão, desde logo verifico que, diante da ausência de fundamentos novos capazes de modificar o entendimento supra, o entendimento já esposado, né, quando do julgamento da apelação, deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos, se não vejamos. A insurgência recursal diz respeito especificamente especificamente em relação ao quanto arbitrado pelo juiz do ACOR a título de honorários advocatícios. Pois bem, é disso que o CPC, em seu artigo 85, parágrafo 2º, dispõe que, aspas, os honorários serão fixados em, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, fecho aspas, observados os critérios de valoração do trabalho do causídico, conforme determinado nos incisos 1 a 4 do citado dispositivo legal. Assim, deve ser mantida a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, que é 58 mil, pois esse percentual se apresenta como patamar mínimo a teor do contido no artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Além do mais, se afigura compatível com o trabalho desempenhado e o esforço despendido pelo advogado da parte vencedora no patrocínio da causa. Além disso, em 16 de 3 de 2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial número 1850-512, São Paulo, tema 1076, no qual foi fixada a seguinte tese. Aspas. Primeiro, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, a depender da presença da fazenda. Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor A, da condenação, ou B, do proveito econômico obtido, ou C, do valor atualizado da causa. 2.
apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, a. O proveito econômico obtido pelo vencedor foi inestimável ou irrisório, ou b. O valor da causa for muito baixo, fecho aspas. Deste modo, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. Pelo exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo em toto a decisão agravada. É como voto. Desembargador Jorge Rachid, como vota Vossa Excelência? Acompanho de Vossa Excelência. O voto do desembargador Vieira Filho. Me acompanho. Então, por unanimidade de voto, esta Câmara negou provimento ao presente agravo nos termos do voto da relatora. Muito obrigada, doutora Geisa. Próximo. O 11º da pauta, pela ação civil de relatoria da desembargadora Ângela, doutora Mônica está na sala. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Proceder a anunciar no seu julgamento da apelação civil número 0800-380, dígito 02/2021,
Qual é o próximo processo? É o terceiro da pauta pela ação civil, desembargadora Ângela. Desembargadora Ângela, se a senhora quiser descansar um pouco, tem 2 processos meus ainda, hein? Eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Eu devolvo, aliás, a palavra a Vossa Excelência. Eu realmente estou muito cansada, presidente. Então, por isso que eu perguntei qual é o meu. O quinto, né? Você vai retirar o quinto, a partir do quinto. Quinto, 6 e 7. Tem pedido de. Não, senhor. Eu anuncio o quinto da pauta, que é processo de agravo de instrumento. Não, aqui o quinto da pauta é a desembargadora Ângela. Ah, ela é suspeita, né? Isso. Não pode ser votado. Você convocou? Ah, foi? Aqui, sim, há um equívoco aqui quanto ao quinto. A secretária está me ligando, até de forma educada, bem baixinho, que eu já tinha pedido para retirar de pauta. E ela, acho que vindo aqui já a meia idade um pouco provecta, resolveu me alertar para tanto. Então, esse quinto da pauta, ele será retirado de pauta. Aliás, foi a decisão anterior, foi isso? Mas parece que ficou gravado de que eu havia apenas adiado, né? Mas, na verdade, ele será retirado de pauta. O quinto. Nós temos agora o sexto da pauta. É um agravo interno sob o número 80.263/2017. A agravante é equatorial. Doutora Lucimeire Galvão é uma das advogadas. A agravada é Cláudia Lucinda Carvalho Pinto. Doutora Paula Verônica é advogada. Eu sou o relator. Quinto já foi, né? Se Vossas Excelências me permitirem, desembargadora Ângela, eu vou ler, não tem advogado interessado, não. É um agravo interno, apelação civil, ação de indenização, interrupção de fornecimento de energia, faturas pagas, demora na religação, falha na prestação do serviço, comporta, portanto, danos morais. Deve ser julgado desprovido o recurso quando o agravante não apresenta argumentos novos aptos a modificar a decisão agravada. Consoante o artigo 176, inciso 3º, da Resolução 414 de 2010, da ANEEL, a concessionária dispõe de 4 horas para religação normal da unidade consumidora localizada em área urbana, devendo ser responsabilizado quando o lapso não for atendido. Por essa razão, eu estou negando provimento ao agravo, mantendo minha decisão monocrática e submeto, no entanto, a Vossas Excelências a apreciação. Desembargadora Ângela. De acordo com o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Margarida Vieira. De acordo. Por unanimidade de votos, foi negado provimento ao agravo interno. O próximo processo é o 7º. É isso? É um agravo interno numa apelação civil de número 800.711. Neiva da Silva é o agravante. Doutor Jaderson Barros é o advogado do agravante e a agravada é a seguradora líder de consórcio de seguro DPVAT. Doutor Tibério Cavalcante é um dos advogados, eu sou o relator. É um agravo interno, apelação civil desprovida, ausência de argumentos aptos à reforma da decisão.
desprovimento. Deve ser julgado desprovido o recurso quando o agravante não apresenta argumentos aptos a modificar a decisão agravada. Uma vez comprovado que a parte não comprovou a recusa do pedido administrativo, deve ser mantida a decisão. Por essa razão, eu também estou negando o provimento ao agravo interno, ou seja, considerando desprovido o agravo. Desembargadora Ângela. De acordo, senhor presidente. Desembargador Vieira. De acordo. São esses os meus processos? Ainda tem a desembargadora? Desembargadora, eu passo a presidência dos trabalhos para Vossa Excelência. Obrigada, desembargador. Vamos... Esse é o terceiro, né? Isso, é o terceiro da pauta. Advogado? Não tem sustentação. Então, vou proceder à leitura só da emenda, como é de costume. Anuncio o julgamento da apelação civil número 0806-404-51-2018, que tem como apelante, segundo apelado, Banco Bradesco Cartões S.A., advogada Larissa Santos Rossi, segundo apelante, primeira apelada, Vicentina de Paula da Conceição, advogado Henri Al Gomes Freitas. Senhor presidente, nós estamos negando, sediamente eu estou dizendo, apelações cíveis, ação declaratória de nulidade de débito acumulado com indenização por dano material e moral, fraude, inexistência, ausência de vício consumerista, força obrigacional do contrato, IRDR, número 53.983/2016, sentença reformada, primeiro recurso provido, segundo recurso prejudicado. Os termos do julgamento do IRDR 53.983/2016, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu do ônus de comprovar que a apelante, de fato, contraiu o empréstimo impugnado na inicial, o qual foi devidamente formalizado com a sua impressão digital e assinatura de testemunha, sendo desnecessária a assinatura a rolo, conforme se denota nos documentos acostados aos CIDEs, números 26, 66, 15, 13, a 22, 66, 65, 15. Por seu turno, negando a recorrente a contratação, deixou de cumprir com seu dever de cooperação, CPC artigo 6º, pois omitiu-se em apresentar extratos da sua conta bancária contemporâneos, à formalização do pacto, a fim de demonstrar que o valor contestado não fora depositado em seu favor. Demonstrada a irregularidade da contratação, ausente ou defeito na prestação de serviço por parte do demandado primeiro apelante, o que constitui causa excludente da sua responsabilidade, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1 do CDC, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é a medida que se impõe. Tendo sido reformada a sentença, por conseguinte, julgados improcedentes os pedidos iniciais, não há que se falar em majoração de danos morais, razão pela qual a análise das teses elencadas no segundo apelo torna-se prejudicada, eis que é ausente o interesse recursal. Então, resumindo, eu estou, senhor presidente, dando provimento ao primeiro recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais e considerando prejudicado a análise do segundo apelo. É como voto. Acompanho Vossa Excelência, desembargador. Acompanho Vossa Excelência. Então, por unanimidade, foi dado... A senhora não colheu o voto do desembargador Vieira, eu que me antecedi. Foi dado segundo... Ele é porque... Eu fui Acompanho. Ele entendeu, foi dado provimento ao primeiro apelo e prejudicado o segundo apelo dos termos do voto da relatora. O último, né, Valéria? O nono, né? Nono, isso. Tem sustentação? Não, senhora. Não? Então, vamos ler só a emenda. O voto se encontra aí já na tela. Um voto longo, porque eu estou acolhendo aqui a preliminar de cesseamento de defesa. Eu não vou... Eu fui pedido, mas... Então, anuncio o julgamento da apelação civil 08008715/2018, apelante Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.,
Advogados Salvidino de Castro Costa Júnior e outros, apelada Maria Estela Branco Baixo Rodrigues, advogada Olinda Maria Santos Barbosa. Em sediamento, eu estou dizendo, apelação civil, indenização por danos morais e materiais, preliminar de cesseamento de defesa, acolhimento, inversão do ônus da prova, regra de instrução, violação do princípio da não surpresa pelo provido. Eu vou só resumir esse caso aqui, porque o juiz ele só foi aplicar a inversão do ônus da prova, né, em favor da autora, só na sentença. E os julgados do STJ nos ensinam que tem que ser quando da prolatação do despacho saneador, né? Então, eu estou acolhendo realmente, porque como ele vai produzir as provas, que só na sentença ele reconheceu, ele aplicou. Então, eu estou acolhendo esta preliminar, né? Ao final, eu estou acolhendo, estou dizendo, conheço e dou provimento ao presente recurso para acolher a preliminar de cesseamento de defesa, levantada pelo apelante, declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir do ID 21886193, página 1, inclusive a sentença, ID 21886204. Por conseguinte, estou determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento nos termos da fundamentação supra. Estou anulando tudo para que ele prolate um novo despacho saneador, invertendo o ônus da prova em favor da autora e reabrindo prazo para o apelante. É como voto. O voto está extenso, ele está permeado de jurisprudências consolidadas do STJ, do nosso tribunal. O voto do desembargador Jorge Rachid. Eu analisei o voto que está já no PJE e acompanho e parabenizo Vossa Excelência também. O voto do desembargador Vieira. Acompanho. Muito obrigada. Por unanimidade, Valéria já pegou, né? Esta corte conheceu e deu provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora. Senhor presidente, eu devolvo com muita alegria a palavra a Vossa Excelência. Vereadora Ângela, hoje Vossa Excelência realmente lutou bastante, mas tudo foi a contento, graças ao bom Deus. Eu quero encerrar agradecendo, em primeiro lugar, a vinda do desembargador Vieira, as estagiárias que estão aqui presentes, que eu pedi para ficar mais um pouco, para explicar alguma coisa para eles, para elas. Todo o pessoal de apoio também, muito obrigado pela consideração de trabalhar com sorriso. Agora, a parte triste é que eu deixar consignado aqui na nossa sessão os nossos sentimentos ao doutor Marco Antônio, nosso procurador, pelo falecimento do Celso. Eu sei que ele é uma pessoa sensível, o Marco Antônio não gosta de falar, ele se recusou até a atender alguns telefonemas, inclusive o meu, porque fica muito abalado. Eu sei de que maneira ele está. E uma morte prematura, né? Uma coisa assim, e de um colega muito contributivo, aquela pessoa marcante. Foi muito impactante esse desenlace, mas nós queremos deixar, doutor Marco Antônio, nosso pesar, a nossa moção de condolências a toda a família, em especial a Vossa Excelência, também, que é o companheiro da nossa, da equipe aqui, do nosso time da primeira Câmara, e que, com certeza, o bom Deus o guarda em bom lugar. Também quero deixar consignado uma outra nota de pesar também, à família do doutor Adalberto Gonçalves, o advogado, que faleceu essa semana, anteontem, se eu não me engano, domingo. Eu considero o doutor Adalberto, considerava uma figura icônica da advocacia maranhense. Acho que durante 5 décadas ele transitou
no meio jurídico nosso, com muita seriedade, com muita imparcialidade, com muito e respeito, né? Então, deixar também consignado esse nosso sentimento de pesar. Então, nada mais havendo a tratar,